Olá, crianças, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de História do quarto ano. Então eu quero que vocês peguem o livrão na página 392, onde nós vamos falar do primeiro reinado. Então o Brasil ele teve uma mudança muito grande. Então a gente teve a descoberta, o Brasil passou a ser colônia de Portugal, né? E aí nós tivemos a vinda da família real para o Brasil, onde o Brasil sofreu uma mudança muito grande, né? Onde a gente teve eu posso dizer assim, um avanço cultural e físico da cidade, principalmente no Rio de Janeiro, que foi onde a família real ficou. Então teve assim como que eu posso dizer? A cidade melhorou, principalmente para os habitantes que ali estão. Aí, em Portugal, morreu o rei, o pai do príncipe, e aí o príncipe, que era Dom João, ele assumiu o trono como rei de Portugal. Ele estava aqui no Brasil, junto com a sua esposa e o seu filho, e aí a população de Portugal pediu para que eles voltassem para Portugal. E aí, com tudo que tinha, de todos os avanços que haviam acontecido aqui no Brasil, o rei de Portugal resolveu deixar o seu príncipe regente, que era na época o príncipe Pedro, né? Então ele ficou no Brasil. Depois tiveram alguns conflitos e a população de Portugal queria que Pedro voltasse para Portugal novamente. Então ele estava preparado para voltar a Portugal, quando a população do Brasil reuniu mais de 1.000 assinaturas e pediu para que Pedro ficasse no Brasil, onde ficou conhecido como Dia do Fico. Então, ele não voltou para Portugal, ele ficou no Brasil, que é conhecido como Dia do Fico. Depois disso, tiveram mais alguns conflitos, né? E sabendo que Portugal, de qualquer forma, ia pedir para que Pedro voltasse para lá, para não ficar no Brasil, porque eles não queriam que o Brasil tivesse melhorias, queria que o Brasil voltasse, porque o Brasil tinha elevado a Algarves, que é algo que a gente pode dizer melhor do que na época que era colônia, né? Colônia, ele é totalmente dependente de Portugal. E eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia novamente. E Pedro aqui, com a sua família, com a sua esposa Leopoldina, foi e fez uma viagem para Santos. E lá ele recebeu uma carta da sua esposa Leopoldina e do seu amigo José Bonifácio, que era um grande aconselhador dele, onde fala para ele proclamar a independência do Brasil, que era a solução para que Portugal não conseguisse tudo que ele queria do Brasil. E aí Pedro, lá às margens do riacho do Ipiranga, proclama a independência do Brasil. Então o Brasil passou a ser independente. Ele não ia mais depender de Portugal. Ele ia ser um país, como posso dizer, livre. Ia passar a ser governado por si próprio, ter as suas próprias leis, não seguir ordens mais de outro país. E aí é onde a gente tem o primeiro reinado. Então o Brasil, ele no seu primeiro reinado, então era um império, né? O império, ele é governado por um rei, né? E esse poder ele vai passar sempre pelos seus filhos, né? Que é o poder que vai passar de pai para filho. E aí ele recebe o título de Dom Pedro I, né? O primeiro imperador do Brasil. Então, assim, os primeiros anos da independência foram muito difíceis, especialmente por questões políticas, porque ninguém aceitava que o Brasil fosse independente. Então aqui fala aqui também que ocorreram muitas revoltas nas províncias, dos grupos que não aceitavam a independência. Também foi necessário lidar com alguns países que não reconheciam a independência do Brasil. Então o país ele enfrentou muitos problemas econômicos.
E aí, Dom Pedro, ele criou uma Constituição, que foi a Constituição de 1824. Então, ele convoca em 1822 uma assembleia para que fosse elaborada a primeira Constituição. A Constituição, ela é a lei principal do país. Então, é lá que rege tudo, certo? Todas as normas, as leis, tudo que nós devemos fazer. E aí, o que aconteceu? Ele convocou os deputados e senadores para trabalhar nessa Constituição, certo? Só que Dom Pedro não concordava com o que eles queriam fazer. E aí ele dissolveu, ele acabou com a Assembleia e mandou prender todos esses deputados, senadores, porque ele foi contra o que essas pessoas queriam. E aí, para que o poder ficasse concentrado em suas mãos, ele criou um Conselho de Estado, composto de portugueses que moravam no Brasil, que iam escrever essa Constituição. E em 25 de março de 1824 foi ortogada a primeira Constituição do Brasil. Ortogada é quando ela foi criada e aí ela foi assinada por ele, então ela passou a valer. Quais eram as principais características dessa Constituição? Está lá na página 393. O poder moderador, que é o poder do rei, o poder do imperador. Então, ele teria o controle de tudo isso. E aí, dava-lhe o direito de vetar qualquer tipo de lei, qualquer coisa, sempre ia passar por ele que ia comandar tudo isso. E aí, o sistema de governo fosse uma monarquia hereditária, que nem a tia disse, passa o poder de pai para filho. O país fosse dividido em 19 províncias, que seriam governadas por presidentes escolhidos diretamente pelo imperador, então pelo rei. O catolicismo fosse a religião oficial, sendo permitido o culto a outras religiões, contanto que não houvesse forma exterior no templo, então não podia ser nada livre, principalmente os negros que tinham lá os seus cultos, então não poderia. Caberia ao imperador nomear altos cargos religiosos e ele poderia vetar qualquer lei decretada pelo Papa de Roma. Então, já havia o Papa, mas mesmo assim passaria por ele. Ele queria governar tudo isso. O voto era indireto e permitido apenas aos homens adultos que dispunham de determinada renda. Então, tinha que ter uma renda, né, para poder votar. Só que o que acontece, né? Ele acaba não conseguindo ficar muito tempo no poder por conta dessas várias divergências que ele criou aí, criando essa Constituição, na onde ele seria o centro de tudo. E se vocês observarem lá na página 394, tá falando a Constituição de 1824, foi a primeira do Brasil. Depois dela houve outras. Então a gente tem lá a Constituição de 1824, que é a Constituição ortogada por Dom Pedro I. Depois nós temos a Constituição de 1891, então ela foi remodelada em 1891. Então promulgada pelo Congresso Nacional, logo após a proclamação da República. Então a gente vai estudar a proclamação da República, quando o Brasil passa de monarquia para república. Depois a gente tem a Constituição de 1934, onde ela é criada após a Revolução de 1932, que ocorreu em São Paulo. Depois a Constituição de 1937, onde é implantada na ditadura, certo? Onde centraliza o poder nas decisões do presidente. A Constituição de 1946, onde ela remontou as liberdades da Constituição de 1934. A Constituição de 1967, que foi elaborada durante a ditadura militar, então limitou a liberdade individuais e coletivas, então foi um período bem difícil para o Brasil, onde quem ficou no poder foi o exército,
Então, ele limitou várias coisas, então nem tudo poderia ser feito. E a última Constituição foi de 1988, que foi a Constituição Cidadã, que marcou o fim do autoritarismo dos militares e ampliou o direito e o dever de votar para todos os brasileiros acima de 18 anos. Então, nós tivemos todas essas mudanças da Constituição, de 1824 a 1988. Então, o Brasil sofreu todas essas mudanças, né, que foram criadas ou melhoradas essas leis, né, que é a Constituição do Brasil. Tá ok, crianças? Então é isso e até a nossa próxima aula.